noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para sempre. Que nós sejamos portadores dessa paz maravilhosa que é reconhecida como a paz que excede a todo entendimento. É a paz que independe da circunstância universal das trevas que permeia neste mundo e cujas potestades do ar atuam sobre os filhos da desobediência. Mas não a nós, não a nós. Nós vivemos em um ambiente totalmente diferente. Um ambiente proporcionado para aqueles que amam a Deus e que hão de herdar a sua salvação. E nessa noite, Deus então trouxe uma palavra para os teus filhos, para nós, para nos alimentar, nos encher de esperança, saúde, vida, paz e alegria no Espírito Santo. Então, é para isso que Deus nos chamou, para se alimentar do pão vivo que desceu dos céus e viver uma vida abundante aqui na terra, a qual Ele veio para que nós tivéssemos essa vida tão maravilhosa. E uma coisa eu quero lhe pedir antes de começar a palestra, você que está assistindo, não esqueça então de dar o teu like e de se inscrever no canal, para que isso possa atingir outras pessoas. Nessa noite Deus então separou mais uma porção do seu glorioso pão, o nosso alimento, a nossa vida, a nossa força vital, que é a tua palavra. Pois através da tua palavra Ele nos criou e através da tua palavra Ele nos sustenta. Então vejamos bem, na última palestra nós falamos um pouco sobre a parte que nos cabe. E eu vi que, apesar de eu tentar abranger todos os assuntos com seus respectivos versículos, para que eu pudesse então formar ali um texto rico, ainda ficou faltando algumas coisas que eu vejo necessário que nós possamos absorver nessa noite. Então eu vejo que ainda tem coisas incríveis, ainda tem muitas informações de uma riqueza imensurável preparada para que nós possamos nos alimentar. Este é o pão vivo que desceu dos céus, que é o Verbo. O Verbo é a palavra. Então eu gostaria de estar eu vou estar então compartilhando essa palavra maravilhosa nessa noite, e o meu desejo, a minha fé, é que todos vocês se alimentem, sejam felizes, prósperos, junto com toda a sua casa, e que vocês possam então radiar a glória de Deus que repousa sobre a vida de cada um de vocês, e a minha também, que eu também não vou ficar de fora, né? Então nessa noite nós vamos dar como se fosse uma continuidade, mas nós vamos não trabalhar em cima dos mesmos versículos, mas outros versículos são textos também que confirmam tudo aquilo que nós estávamos falando, para que você possa alicerçar com paz e segurança os seus pés em cima da palavra. Que a melhor coisa que tem é você fazer um investimento de segurança, um investimento que você pode dizer dentro da sua alma: puxa vida, valeu a pena. Então nessa noite eu quero que você faça esse investimento. Venha absorver com carinho, com amor, com dedicação e boa vontade a palavra que Deus separou para vocês nessa noite e para mim também. Então vamos lá. Quando nós estávamos falando na última palestra sobre a parte que nos cabe, nós estávamos falando sobre o convite de Jesus, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, nós podemos entender claramente que, quando nós recebemos então o convite do Filho do Deus vivo, para que nós tenhamos uma vida suave e leve, onde nós teremos descanso, então isso você pode entender claramente que os que não vieram para Jesus, eles não estão com essa vida suave e leve.
Mas talvez você pense, pastor, mas quantas pessoas têm muito dinheiro e estão aí curtindo a vida? Mas é porque você vê como o homem vê, apenas a aparência, apenas o sorriso da sua embriaguez, do seu encanto com a sua posse material, aquelas coisas que as pessoas vivem aí fora. Mas no momento da dor, da angústia, no deitar a cabeça no travesseiro dessas pessoas, nós não estamos participando. E quantas pessoas que viveram uma vida dissimulada já não existem mais? Quantas pessoas disseram que iam viver regaladamente e fazer viagens incríveis e planejaram e foram e não voltaram, né? Quantas pessoas nós podemos perceber que isso aconteceu? Então, uma coisa é você estar debaixo da poderosa mão protetora de Deus. Outra coisa é você ter uma vida dissimulada, uma vida sem compromisso com o Criador. A vida sem compromisso com o Criador, eu garanto, é uma vida de ilusão, ela é pesada, ela traz sequelas, ela traz dores terríveis, e isso quando não leva à morte. Isso, se você fizer uma pesquisa, um estudo de estatística, você vai perceber que o que eu estou dizendo é verdade. Porque Asaf fez isso. Ele disse, olha, eu percebia que as pessoas que não temiam a Deus viviam regaladamente, os teus filhos cheios de vida, eles cheios de gordura nos olhos, e blasfemavam contra Deus, e nada lhes acontecia. Mas aí ele disse mais à frente no seu salmo, ele disse, mas eu percebi que quando eu procurei essas pessoas, elas já não mais existiam. Nem a sua casa existia mais. Nem a sua moradia. Desapareceu todo mundo. Então eu vi que verdadeiramente aqueles que estão em Deus são aqueles que permanecem nessa terra. Então essa foi a observação de Asaf, um salmista. Ele era músico. Então nós podemos perceber que esse padrão de causalidade, ou seja, viver uma vida dissimulada, traz então como consequência sequelas, uma vida de dor, de enfermidade, de acidentes e até mesmo da morte. Então isso é um padrão, é um retorno. Então nós temos que estudar as causas e efeitos. Então nós temos que saber muito bem onde estamos, nós temos que conhecer a forma que o nosso Criador atua para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente segura. Então, continuando em cima disso que estávamos tratando na palestra anterior sobre o convite de Jesus, nós entendemos então que estar fora do convite são as pessoas que vivem a vida pesada, porque senão, veja a lógica, ele está chamando de fora para dentro, ou seja, de fora para ele. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, se ele está dizendo vinde, é porque não estão nele. Então eles estão vivendo uma vida o quê? Pesada e sobrecarregada. Aí ele convida, vem para mim, que vai ficar o quê? Leve e suave. Então veja bem essa analogia. Descarta a religiosidade, descarta aquilo que nós aprendemos de errado no passado, distante, sei lá. Descarta isso, viva a palavra do jeito que é, não coloque aditivo, não crie nada em cima. Você tem que assimilar a palavra na sua essência, na sua originalidade. Então, Jesus convidou e nós então tivemos que tomar uma posição. Aquilo que eu expliquei na palestra anterior. Qualquer dúvida, você volta o vídeo lá. Mas confirmando assim, tudo isso que eu estou falando, eu gostaria, não, eu vou falar algo muito importante que Jesus disse para cada um de nós. É que quando nós estamos analisando as circunstâncias da vida, a nossa fé, ela vai estar em baixa, porque você vê muita coisa ruim e os neurônios espelho, eles absorvem essa atmosfera e aquilo faz parte
do seu ser, porque você está trabalhando com imersão. Então você fez uma imersão na circunstância natural do mundo. Mas quando você é chamado, aceita o vinde, você então é convocado a enxergar a ótica do Criador, que é totalmente diferente. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer qual o tipo de autoridade, de poder que Deus lhe deu. Você precisa ter consciência disso, não pode ser simplesmente uma questão filosófica. É legal, é uma filosofia de vida, mas se você não viver essa verdade, isso não vai valer nada para você. Então, preste atenção no que diz as Escrituras. Veja bem. Em João 14:12, nós temos aqui uma afirmativa do Senhor Jesus muito forte. Ele disse algo que nós devemos repensar. Veja bem o que está escrito. Ele disse assim: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o Pai. Agora veja bem, se aquele que crê em mim, ele diz assim, em verdade vos asseguro. É uma expressão muito forte. Ele está afirmando, reafirmando e está dizendo, eu vos asseguro, eu não estou brincando. Eu sei que isso vai soar muito forte, talvez você não assimile. Jesus, ele sabia e sabe e sempre soube a nossa estrutura, então ia soar muito forte. Então você vê que a expressão dele foi uma expressão de reafirmação, para que isso fique bem solidificado no seu coração. Então, eu, em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o Pai. Vamos entender isso melhor. Ele está dizendo, por isso que é um baque, ele está dizendo, por isso que ele reafirmou, que nós temos disponível o poder para que possamos fazer as obras que ele fez e maiores ainda. As obras que ele fez, está escrito na Bíblia, que se fossem ser colocadas em livros, não haveria livro suficiente para registrar o que ele fez. E ele está dizendo que nós poderíamos fazer as coisas que ele fez e maiores. Agora imagina, às vezes é difícil você pensar numa obra maior do que a que ele fez. Porque ele fez coisas tão grandiosas que a nossa mente se recusa a acreditar que é possível fazer algo maior do que o que ele fez. Mas ele é que está dizendo, sim, é possível. É possível. Por isso, no início do versículo, ele diz, em verdade vos asseguro que. Então é uma expressão muito forte. Mediante a este versículo, eu lhe convido a mudar a sua forma de pensar. Porque diante de uma proposta dessa, só nos resta investir a nossa vida em cima da palavra, para que esse poder, que na maioria das vezes ele não vai vir assim no estalo, é possível vir sim, mas normalmente não vem. Por quê? Porque os discípulos andaram com Jesus e à medida que eles foram andando, eles começaram a fazer os sinais e maravilhas. Mas mesmo assim, depois de 3 anos, Pedro ainda puxava a espada, ainda tentou cortar a cabeça daquele soldado, ele errou e ainda cortou a orelha. Então, nós sabemos que o aprendizado ele é gradual, ele vem aos poucos. Você vai desenvolvendo a sua convicção, você vai meditando, você vai absorvendo cada vez mais e vai
vai compreendendo a palavra, porque a compreensão ela é essencial. Você não deve fazer as coisas simplesmente copiando os outros, não, você precisa entender o porquê das coisas, eu já expliquei isso, né? Então você precisa absorver essa informação e você precisa ruminar, ou seja, você precisa meditar, você precisa trabalhar essa informação no seu subconsciente através da meditação, conforme sempre orientei que fizesse. E essa proposta foi dada a todos nós. Qualquer homem com este poder, ele tem a vida resolvida para si mesmo e para os outros. E por que ele passou esse poder para nós? Ele logo explica, pois eu vou para o Pai. Então, vamos entender, ele veio, ensinou, demonstrou, cumpriu o propósito do seu evangelismo e depois cumpriu também o propósito como Messias, que é o Cordeiro Santo de Deus, que viria para morrer em nosso lugar e para ressuscitar, para nos dar a vida de autoridade, a vida abundante. Um marco em toda a humanidade, um sacrifício que valeu por todos. Então, ele cumpriu todo o propósito. E ele disse, olha, aquele que crê em mim vai poder fazer tudo isso, pois eu vou para o Pai. Então, se ele foi para o Pai, significa que ele passou isso para nós darmos continuidade à sua maravilhosa obra. Nós temos que entender isso. Então, a partir do momento que nós temos essa informação, só nos resta absorver e darmos continuidade à sua missão que foi passada para nós, manifestarmos o poder do reino de Deus na vida daqueles que estão precisando. E quando nós fazemos isso, as pessoas então vão também absorver a nossa convicção, vendo que é possível servir ao Criador e vão também dar continuidade à missão que nos foi dada, pois até os anjos gostariam de trazer estas notícias maravilhosas, mas não lhes foi dada essa autoridade para fazer isso. Eles bem que gostariam, mas essa oportunidade foi dada aos seres humanos. Então, vamos receber de bom grado essa missão tão maravilhosa que Deus nos concedeu. E continuando, eu também falei na semana passada sobre o estilo, ou melhor dizendo, a formatação, o jeito que nós devemos fazer as nossas orações. Nós não devemos fazer petições sem consistência, aquela coisa fraca, aquela coisa assim, quem sabe? Deus, quem sabe o Senhor me abençoa um dia, eu possa fazer tudo isso, o Senhor pode fazer isso por mim? Então essas coisas assim não são as coisas que Deus espera fluir dos seus lábios em forma de oração. Não são essas coisas que Ele está esperando. Ele está esperando coisas convictas, firmes, coisas com determinação. E eu quero dizer que nós temos um maior exemplo, porque a partir do momento que Ele diz que nós faríamos as obras que Ele fez, significa que nós temos, por sermos a imagem e semelhança de Deus, nós somos deuses, conforme Jesus diz no Evangelho de João. Deuses com D minúsculo, claro. Mas enfim, nós temos então o poder, a autoridade de realizarmos sinais e prodígios, fazer coisas incríveis em nome do amor. E uma das características de Deus que nós devemos imitar, assim como o apóstolo Paulo nos aconselhou, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, e Ele fez coisas incríveis na terra, nós podemos entender como se processa
a forma da determinação na mente de Deus, e ali nós poderemos seguir o seu exemplo. Veja bem o que diz em Isaías 14, no versículo de número 24. Preste bastante atenção. Diz assim: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então nós podemos ver duas fases. O pensamento, que eu sempre disse para vocês que é importantíssimo, nós pensarmos nas coisas que vêm do alto e não nas coisas terrenas, as coisas vis, as coisas das trevas, negativas. Nós devemos pensar nas coisas que são do reino. E ele diz, assim como pensei, sucederá. Então veja o que você anda pensando. E ele diz mais, e como determinei, assim se efetuará. Então nós precisamos pensar e precisamos determinar. Então por isso é muito importante a meditação. Porque a meditação é o momento em que o pensamento está focado na palavra. O pensamento está sendo conduzido, inspirado pela pessoa do Espírito Santo na palavra, tudo alinhado, tudo de maneira perfeita, tudo de maneira santa. E aí nós vamos desenvolvendo essa habilidade. E ali você só pensa coisas boas, você só projeta coisas boas e você só determina as coisas de sucesso. Eu não estou dizendo sucesso financeiro, tem muita gente que fica focado só no dinheiro. Não, a vida abundante é muito maior do que dinheiro. Ela abrange toda a sua existência. Ela é muito maior, é algo grandioso. Ficar só focado em uma coisa material, só aquela coisinha ali, aí acaba que a pessoa fica miserável. Porque ela só pega uma coisinha e o restante de toda aquela amplitude do reino de Deus fica do lado de fora. Então nós temos que ter discernimento disso. Então essa é a maneira que Deus trabalha. Ele pensa porque ele sabe que o pensamento se efetuará e o que ele determinar sucederá. Então são duas coisas que são ativas, são coisas que nós precisamos cuidar, porque o pensamento ele se efetuará e a determinação sucederá. Então são duas armas ofensivas que você precisa habilitá-las no seu psique. Continuando, nós estávamos falando também sobre essa parte, sobre a oração da determinação, né? Então eu mostrei aqui a forma que Deus nos ensina, o seu exemplo de ação. E eu quero mostrar aqui algo muito importante na palavra de Deus, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 22. Preste bastante atenção nessa passagem, você vai ver ali o exemplo claro da determinação e o próprio Messias que estava discipulando ali os seus apóstolos, né? Então ele estava ali trabalhando, Pedro estava junto, né? Então a turma toda ali acompanhando e vendo como Jesus trabalhava. Vamos ver aqui então. Diz assim, muitas vezes, isso é o pai do menino, que foi um problema que foi apresentado para Jesus. Então o pai do menino estava explicando o que acontecia. É bem interessante você ler esse texto todo, pegar o contexto todo, você vai ver várias coisas ali, você vai ver a fé dos discípulos que ainda não estavam ainda uma fé consistente, mas eles estavam aprendendo. Então é bom você ler tudo, mas o foco aqui essa noite eu vou ler a partir do versículo de número 22. Eu quero que você preste bastante atenção. Tá assim, muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Então o filho deste homem estava sendo atormentado por demônios.
Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós. De alguma maneira, ajuda-nos. Veja bem, esse homem diz algo inconsistente, fraco. Ele diz assim, se tu podes, né? Porque eu não acredito assim no Senhor, né? Mas vendo essa movimentação toda aí, quem sabe o Senhor pode, né? Quantos de nós estamos com esse tipo de fé, né? Ah, vamos lá, né? Quem sabe vai dar certo. Ah, eu estou indo lá, estou participando, né? Ai, Deus vai fazer coisa para mim. Então, o que acontece? Esse tipo de fé, esperando sempre a parte de Deus, que eu já disse que ela já foi feita na sua totalidade, isso é complicado, porque você cobra daquele que já fez tudo. E falta a nossa parte, não a dele. Esse é o problema. Para de cobrar quem já fez. Imagina uma pessoa que chega e paga o teu salário, aí você vai e cobra de novo. O que ele vai dizer? Você está maluco? Eu já te paguei, você já recebeu. Então é a mesma coisa. Não cobre aquilo que Deus já fez, porque Ele já fez tudo. Cobre a você mesmo. Analise a parte que você está errando, mas não se acuse. Tá? Tem gente que pega pesado consigo mesmo, ele se condena e não mais dá sequência, porque ele mesmo é o próprio acusador. Preste bastante atenção. Lembre que você está aprendendo. Comece a observar as coisas que você pode melhorar. Comece a trabalhar aos poucos. Vai observando os resultados, o seu crescimento. Tenha paciência consigo mesmo. Nós somos seres humanos, estamos aprendendo, somos como crianças. O reino de Deus para nós é novidade. Então nós precisamos aprender com humildade aos poucos. Vamos fazer assim porque Deus se agrada. Nós temos que amar também a nós mesmos. Temos que saber que Jesus nos amou tanto que morreu em nosso lugar. E agora, depois que recebemos esse presente, nós mesmos vamos nos condenar? Não, está errado. Então, tenha o teu amor próprio. Lembre-se que você é nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Jesus. Então, continuando aqui. Então ele diz, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajude-nos. Né? Aí Jesus, logo no versículo de número 23, ele diz, se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Não é verdade? Ele disse, aquele que crê em mim não fará as obras que eu faço maiores ainda? Tudo é possível aquele que crê. Isso é algo que você precisa guardar com chave de ouro, porque isso aqui é maravilhoso. Então tudo é possível. Nós precisamos conhecer isso no mais íntimo do nosso coração, conforme Jeremias 31, 33. Mas preste atenção aqui. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Aí humildade, tá vendo? Olha, fala para Deus, olha, na verdade eu não acredito, essa é a verdade. Seja sincero, sincera. Fale para Deus. Não, na verdade eu estou igual o pai desse menino aqui, eu não tenho essa convicção. Ajuda-me. Seja humilde. Quando você fala o que você é, Deus se agrada da sua sinceridade. Aí o que aconteceu? Quando o pai do menino foi humilde, olha o resultado, versículo de número 25. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando, espírito surdo e mudo, eu te ordeno, deixa este homem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem, ele morreu. Entretanto Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou de pé. Agora, onde que eu quero que você coloque o teu foco? É que quando Jesus estava utilizando a sua fé, mesmo sendo o verbo, mas ele veio como homem, e não ousou dizer que era igual a Deus, nós sabemos disso, que ele se comportou como um ser humano,
Então ele disse assim, aqui diz a Bíblia, preste atenção, percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando. Viu? Assim como eu determinei, se sucederá. Então, se cumpriu aqui exatamente o que está escrito no livro de Isaías que eu li anteriormente. Ele está dando o exemplo. E é assim que nós devemos agir, com determinação. Agora nós vamos aqui para um outro texto muito importante dentro desse mesmo assunto, que eu quero que vocês também prestem bastante atenção. Nós vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo de número 4. Lá onde havia aquele tanque de Betesda, onde em certo tempo um anjo descia e agitava as águas daquele tanque. E o primeiro que tocasse nas águas seria curado. Então, quando Jesus encontrou com um homem que havia muitos anos que ele estava naquela tentativa e não conseguia, vamos ver o que ele disse, né? Aí ele vai explicar para Jesus o problema dele. Olha que interessante. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos, e quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja que determinação. Ele não foi, ó Senhor, se tu podes, abençoa esse homem para que ele tome o leito dele e ande novamente. Não. Ele diz o que? Determinando, olha aqui, levanta-te, uma palavra firme, apanha o teu leito e anda. Não temos ponto de interrogação. Ah, se tu podes, faça isso por mim? Você pode fazer isso por mim? Não. Foi uma frase de determinação. Então, eu quero que vocês entendam que a oração em forma de determinação, ela tem o poder de transformação. Porque ela faz com que a realidade entre em conformidade com aquilo que você pensou e determinou, conforme li o versículo no livro de Isaías, mostrando como Deus trabalha. E depois nós vimos o próprio Filho do Deus vivo fazendo do mesmo jeito e ainda afirmou, conforme eu li para vocês anteriormente, que nós poderíamos fazer essas coisas e maiores. Então, não tem argumento, não tem justificativa para que nós continuemos em uma posição estacionária, uma posição de paralisia, uma posição inerte. Nós precisamos sacudir, balançar a cabeça, sacudir, jogar essa marisia longe e possuirmos com energia essa promessa que nos foi dada. Então, esse é o grande conselho de Deus. E também eu havia falado um pouco, eu tinha até citado um versículo, mas eu não tinha localizado ele na palestra anterior, mas eu resolvi trazer aqui para ficar uma coisa mais sólida, né? Porque só falando assim é melhor mostrando a referência para você ter isso também, para você meditar nessas coisas. E eu quero dizer que isso aqui é algo
muito rico. É algo assim que você tem que, sabe, guardar com todo carinho, com todo amor, porque essa palavra, se ela for inscrita no mais íntimo do seu coração, conforme Jeremias 31, 33, a sua vida é transformada totalmente. Vamos lá, vamos ler aqui então. Nós vamos para Lucas, capítulo 10, versículo de número 38. Presta atenção, hein? Veja o que vai acontecer. Caminhando Jesus e os seus discípulos, tá vendo? Jesus estava o quê? Caminhando junto com os seus alunos. Discípulo, o que quer dizer a palavra discípulo? É o seguidor integral do seu mestre. Então, o mestre verdadeiro e supremo estava ali em forma de homem, ensinando a homens que precisavam aprender a sua missão e reconhecer a autoridade que o Criador deu ao ser humano, aquele que crê, aquele que tem a boa vontade de aprender. Aí veja bem, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Eu quero que você coloque, espelhe a sua vida nessa visão que esse versículo está trazendo entre Marta e Maria. Veja bem o que você tem de Marta e veja bem o que você pode ter de Maria. Talvez você está muito agitado, agitada, te preocupando com muitos afazeres, muitas coisas. Talvez, às vezes, a gente até dentro do reino de Deus, a gente se preocupa com muitos rituais, muita coisa, cria aquele monte de eventos. Às vezes a gente faz muita coisa quando pouco é necessário. E aqui existe uma advertência, né? Uma admoestação de Jesus, que diz assim: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Talvez muitas coisas que são razões para que nós andemos agitados de um lado para o outro, essas razões até existem. Existem motivos. Você fala assim: não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E a gente então começa a criar um ativismo exacerbado, e aquilo começa então a nos afligir, e a gente não está percebendo, fazendo muita coisa. Às vezes, quantas pessoas inventam muitas coisas dentro do reino de Deus, e cria muitas coisas, e eventos e situações, e ali move aquele cansaço, aquela coisa toda, e o principal fica de fora. Vamos agora ver o que é esse principal. O que é isso aí? Vamos analisar aqui. Diz assim então: todavia, uma só coisa, aqui está em outra versão, uma só causa, né? Porque ela estava aflita por muitas razões, então havia uma causa que a afligia. E aqui ele está dizendo: uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Eu quero que você
abra tua mente e entenda isso aqui. Se você não fizer o principal, se você não entrar no foco, no eixo do cristianismo, você nunca vai alcançar uma vida abundante e nem vai ter a paz que excede a todo entendimento. Porque você vai sempre andar aflito ou aflita. Porque as razões são a causa, ou seja, a causalidade da nossa inquietação e da nossa perda de foco, e como consequência a nossa convicção vai estar em baixa. Por que não vamos investir no ponto forte? Por que não vamos investir naquilo que vai nos dar retorno? Porque se você olhar, por exemplo, os acionistas, eles estão em todo o tempo procurando oportunidades no mercado. Quando eles veem uma empresa que está fazendo investimento, eles logo detectam, essa empresa ela vai fazer esse investimento e isso vai aumentar as suas ações. Vou comprar agora porque isso vai me dar retorno. Todo mundo quer retorno no reino de Deus, mas ninguém quer investir nas ações que vão dar lucro. E a ação que vai dar lucro é uma só. Maria, pois, escolheu esta causa única, e ela não lhe será tirada. Ninguém pode tirar a riqueza que Deus te dá. Ninguém pode tirar o melhor de Deus na sua vida. Mas você precisa reconhecer o que é o melhor de Deus. E nós vamos fechar com esta palavra, com este objetivo. Preste bastante atenção. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e essa não lhe será tirada. Por que você não escolhe, então, a melhor de todas? Vamos entender. No primeiro versículo, quando eu comecei a palestra na semana passada, eu disse então, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga. O que Maria fez? Tomou o lugar dela na canga de Jesus. E quando entrou na canga de Jesus, o que aconteceu? Ela estava aprendendo dele. E aqui no versículo estava dizendo, e aprendei de mim. Exatamente o que Maria está fazendo. E ele afirma, por que você deve aprender de mim? Porque eu sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é bom e minha carga é leve. Então quando ela entrou na canga, ou seja, na missão, no serviço de Jesus, era leve. Ela estava sentada em uma posição confortável, aprendendo de mim, disse Jesus, porque eu sou amável e humilde de coração. Aí quando nós entramos na canga, na posição de Maria, tudo flui, porque é leve, é suave. Aí você não fica como a Marta, aflita e agitada e preocupada ou preocupado com muitas coisas, porque você está no lugar certo. O lugar que Maria escolheu é a melhor e a única causa que vai te dar o retorno que você espera. Porque este lugar que Maria escolheu, ninguém pode te tomar. Quando nós estamos superficialmente, como Marta, só na religião, agitado para um lado e para o outro, aí sim, ali muitas pessoas caem, muitas pessoas se desviam, muitas pessoas tropeçam, mas quando nós entramos na posição de Maria, aí não adianta, aí funciona como a metáfora que o Senhor Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, deram contra aquela casa e ela não caiu. Então, é isso que Jesus está dizendo. Entra na minha canga. Entra, toma o teu lugar. Faça como Maria. Faça o que ela fez, porque uma só coisa é necessário. E ela escolheu a melhor de todas, e não lhe será tirada. Então está aí, escreva isso no mais íntimo do seu coração.
vai lá, lê Jeremias 31, 33. Faça isso. Aí sim você vai ver se sua vida não vai mudar. Esta é a palavra que Deus está deixando para você essa noite. Então eu deixo aqui também um grande abraço. Eu paro por aqui, porque a palavra de Deus, ela tem o tempo e o tamanho certo. Então receba o que Deus está te dando. E eu estou parando aqui, deixo o meu abraço, eu te abençoo e te encontrarei na nossa próxima palestra, para que nós possamos comer do pão vivo que desceu dos céus. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.